Sejam bem-vindos a mais um programa Inspiração de Fé no canal da Comunidade Luz e Vida. Hoje nós iremos falar de um grande santo da nossa igreja, um santo que inspirou grandes congregações com seus ensinamentos, com seus escritos, com a sua regra de vida. Se você ainda não é inscrito, senta o dedo aqui no like, curta esse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis para que nós possamos fazer esse grande apostolado da oração. E depois da vinheta, nós vamos ver o que nós vamos ir falar nesse dia de hoje, no programa Inspiração de Fé. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Irmãos e irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Inspiração de Fé. Hoje nós iremos falar desse grande santo, esse grande patriarca, o grande abade, São Bento. Para quem não conhece, São Bento é um santo muito comum entre os católicos, um santo de uma inspiração muito grande, Além de ser considerado o pai, dos monges, muitas congregações, como nós falamos há um tempo atrás sobre São Bernardo Claraval, a regra da congregação de São Bernardo é inspirada na regra de vida de São Bento. E hoje nós vamos falar dele. E para falar dele, um amigo da comunidade Luz e Vida, Leandro, vai falar um pouquinho conosco. Seja muito bem-vindo, Leandro. Ele mora lá em Minas Gerais e ele vai falar um pouquinho de São Bento para nós. Seja bem-vindo, Leandro. Olá, amigos da comunidade Luz e Vida, todos que acompanham o programa Inspiração de Fé. Paz e bem. Eu sou Leandro e gostaria de partilhar com vocês hoje um pouquinho sobre a vida de São Bento Abade. Ele que é um santo muito querido pelos católicos do mundo todo. Ele que é invocado como o exorcista, ele é invocado como o padroeiro da Europa e é também tido como pai do monaquismo. Vamos ouvir um pouquinho da história dele e entender por que ele é um santo tão querido e tão forte dentro do contexto da igreja. Sua festa acontece no dia 11 de julho. Bento ele nasceu em Núcia, era irmão gêmeo de Escolástica, que também é santa da Igreja Católica. A festa de Santa Escolástica é no dia 10 de fevereiro. Então ele teve seus estudos realizados em Núcia, mas então ao concluir a primeira etapa ele é enviado para Roma, onde ele vem então fazer os estudos de filosofia e retórica. Chegando em Roma então ele acaba se desiludindo com o modo de vida, como as pessoas viviam ali. Ele resolve abandonar então Roma, os estudos, e parte para um local à parte, um local mais isolado, onde ele pudesse viver de maneira devotada. Então, neste local também, a graça de Deus sobre ele começa a transparecer para todos no entorno. Ali já acontece, então, um milagre a partir da sua intercessão. Então, a sua governanta tomara emprestado um vaso para fazer ali a separação das sementes, e no ato de descuido esse vaso acaba quebrando. E ela sente muito por isso. Então ele, ao chegar em casa, vendo a sua governanta em prantos, chorando profundamente, ele se coloca em oração e recolhe aqueles cacos do vaso. E ao juntar o vaso novamente, ele se restabelece, não deixando nenhum vestígio que havia sido quebrado. Então era como um vaso novo. E isso começou então a ser propagado ali no entorno. Então as pessoas começaram a aproximar dele por curiosidade, por interesse. E ele, incomodado com isso, então ele resolve partir daquele lugar. Então ele segue para Subiaco, sozinho, onde ele viria a viver de maneira eremítica durante 3 anos. Em Subiaco, então, ele encontra com um monge que chamava Romano, que lhe deu um hábito monástico, lhe instruiu também ali na fé, e ele viveu durante os 3 anos
como eremita. Desejoso também de fazer uma experiência onde pudesse ter ali a não supressão da amizade, então ele busca novos ideais. Nisso também ele é chamado para dirigir um mosteiro que o abade havia falecido. Então, ao chegar nesse mosteiro, ele busca colocar em prática, então, o seu ideal de vida. Porém, a sua forma de conduzir, a sua forma de viver, não era muito aceita pelos monges. Eles estavam incomodados com isso, porque o ideal de vida de São Bento, como ele estava conduzindo o mosteiro, não estava de acordo com o modo de vida que eles estavam vivendo. Então, eles resolvem envenená-lo. Então, aqui nós temos o primeiro milagre, né, que ele faz a partir do sinal da cruz. Então, conta nos seus estudos geográficos, né, sobre a vida dele, que os monges tentam envenená-lo com uma taça de vinho. Então, ao levar a taça de vinho para ele, antes mesmo de chegar a ele faz uma oração e traça o sinal da cruz sobre aquela taça. Neste momento que ele faz o sinal da cruz, sai do cálice uma serpente e a taça ela se despedaça. Então, ele percebe ali a tentativa de envenenamento. Então ele abandona o mosteiro, volta para Subiaco, para viver ali novamente em Subiaco. Nisto, muitos homens, então, desejosos de segui-lo como discípulo, se aproximam dele. E juntos eles constroem ali 12 pequenos mosteiros. Desses mosteiros, em cada um viveriam ali 12 monges. E havia um superior em cada mosteiro. Mas todos estavam ligados por um mosteiro central, onde haveria ali um superior geral. Isso então, nisto, as pessoas, os fiéis, começaram a aproximar desses mosteiros. Então caminhava em busca de orientação, de oração, para ser ali agraciados com o modo de vida, né, piedoso de Bento. E isso causou ciúme em muitas pessoas. Dentre elas havia um padre chamado Florencio, que também incomodado com isso, com ciúme, resolveu presentear Bento com pão envenenado. Então, neste momento, acontece aqui o segundo milagre da cruz, né, por intermédio de São Bento. Quando Florencio presenteia Bento com pão, Bento faz a oração e faz o sinal da cruz sobre aquele pão. E coloca aquele pão no bico de um corvo que sempre vinha alimentar das mãos dele. E ordena esse corvo que levasse o pão para um local distante, onde não pudesse ser encontrado. E nisso ele resolve então sair de Subiaco, partindo para Monte Cassino. No ato da sua partida, conta que Florencio, então, feliz com a partida de Bento, sobe até o terraço para vê-lo indo embora, e o terraço então ruiu, e ele acabou morrendo ali no local. Um discípulo de Bento então fala para ele que o inimigo havia falecido, que ele poderia voltar. Mas Bento ele não se alegrou com a morte do inimigo, muito pelo contrário. Ele sentiu profundamente e ele chorou então pela morte daquele que lhe desejava mal. Então a gente já percebe aqui essa virtude, essa graça de Deus na vida dele. Mas ele caminha então para Monte Cassino, local este que seria construído o mosteiro que deu origem aos mosteiros que nós temos hoje da Ordem de São Bento, ou a Ordem Beneditina. Então, ali, em Monte Cassino, havia um templo que fora destruído, dedicado ao deus pagão, Apolo. E ali, então, com as bênçãos do Papa Félix III, acontece a construção do mosteiro de Monte Cassino. Então, também nos estudos geográficos, dizem que no local havia uma enorme pedra que servia de altar ao deus pagão. E os monges, tentando retirar aquela pedra, não conseguiam. Chamaram então Bento, que ao chegar fez uma oração e teve a visão que aquela pedra era segurada por demônios. Então ele faz o sinal da cruz sobre aquela pedra e ordena que eles se retirassem.
Então, a partir deste momento, a pedra ela pode ser retirada do local com grande facilidade. Então, aqui é o terceiro ponto que a gente já percebe do sinal da cruz e da ação divina a partir deste sinal. Tá? Então, com isso, fez com que muitas pessoas pudessem invocar São Bento como padroeiro contra as forças do inimigo, padroeiro contra o maligno, um santo exorcista. Ao construir este mosteiro também, ele escreve uma regra de 73 capítulos que seria usado na fundação de todos os mosteiros para conduzir, gerar a vida dos monges, né? Então, todo mosteiro fundado a partir dali deveria seguir aquela regra. Essa regra ainda hoje ela é seguida por muitos mosteiros mundo afora. Até hoje, muitas ordens, muitas congregações têm como base essa regra de vida. E essa regra, a partir dessa regra de vida, daquilo que foi colocado ali, a partir da sua forma de viver também, foi cunhada uma medalha que nós conhecemos hoje como a medalha de São Bento, e essa medalha é propagada no mundo todo. Então as pessoas fazem uso dessa medalha, fazem a oração de São Bento como um ato de exorcismo. Então, mas a história dessa medalha ela tem origem também neste mosteiro em Monte Cassino. Então ali foi o primeiro local que a gente pôde ver essa cruz da medalha. Então ela era esculpida nas colunas do mosteiro, nas paredes do mosteiro. Então essa cruz que era mais ou menos com as iniciais, que é uma oração de exorcismo. Então nós temos aqui a cruz do Pai São Bento, algumas iniciais. Na cruz nós temos a oração em latim, e traduzindo nós temos a oração que rezamos, que é a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas ãs, é mal que tu oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. E na parte de cima dessa cruz tem a palavra paz, também em latim. Então a partir dali então essa medalha foi propagada por muitos lugares, então muitos fazem uso dela. São Bento, ele percebendo, então, antevendo ali a sua morte, ele, juntamente com os monges, ele cava a sua própria sepultura. E de braços erguidos, braços levantados, ele profere as últimas palavras aos monges e falece. Ali mesmo, de braços erguidos. A data de falecimento dele foi no ano de 547. Então ele falece com 67 anos de idade, no ano de 547. Um estado de piedade, né, e de entrega a Deus. Isto ocorreu no dia 21 de março, data que nós celebramos então a sua transição. Então as ordens beneditinas celebram as duas festas, no dia 21 de março, onde é a transição, né, de São Bento, a sua morte, mas também 11 de julho, data essa que é considerada a translação do corpo de São Bento para o mosteiro de Flori. Então, ele foi sepultado em Monte Cassino, onde estava. Só que no ano de 653 ocorreu ali uma devastação no mosteiro. Então, o abade de Flori solicitou dos seus monges que buscassem então os restos mortais de São Bento e trouxessem então para a abadia. Então, essa data é celebrada então no dia 11 de julho. Então, os mosteiros celebram as duas datas, mas a festa litúrgica ocorre no dia 11 de julho. Sua canonização aconteceu pelo Papa Honório III no ano de 1220 e ele foi proclamado, declarado padroeiro da Europa pelo Papa Paulo VI no ano de 1964. O ponto da sua espiritualidade, do seu modo de vida, que nutriu toda a sua regra de vida, foi o ora et labora, trabalhe e reze, reze e trabalhe. Com isso ele passa a mensagem para os seus monges e também para todos nós cristãos, que devemos viver o equilíbrio na nossa vida sempre com a oração e o trabalho. A vida de um cristão autêntico ela deve ser pautada com isso. Saber
estar em união com Deus, intimidade com Deus a partir da oração, mas também buscar os frutos dessa oração no dia a dia, os trabalhos do dia a dia. Então, seja qual for o estado de vida de cada um, né, a vocação de cada um, ela deve ser pautada nesses dois pilares, a oração e o trabalho. Tudo aquilo que fizermos seja antes santificado pela oração. E que a nossa oração possa também produzir frutos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então que fique essa mensagem dele para nós, que ele possa interceder por cada um de nós, junto a Deus, para as nossas necessidades, e que, buscando a exemplo dele, possamos unir a Cristo, possamos viver de maneira autêntica, de maneira fiel àquilo que Cristo nos ensina. Então, que São Bento possa interceder por nós. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, Leandro, pela sua vida, pela sua história. Muito obrigado mais uma vez, em nome da Comunidade Luz e Vida, por ter esse tempo, né, para nos falar desse grande santo, esse patriarca, esse Pai Bento. Que além de tudo, ele é também um dos santos da nossa comunidade. Nós temos o exemplo de São Bento para viver o ora et labore, a oração e o trabalho. Que São Bento possa abençoar a sua vida, Leandro, a sua caminhada, a sua vocação, e que Nossa Senhora, com o título de Maria do Perpétuo Socorro, nossa intercessora, nossa patrona da Comunidade Luz e Vida, possa estar com você, possa estar junto de você nesse momento e intercedendo pela sua sabedoria por tudo o que você é na sua vida. Então, rezando uma Ave Maria, agradecendo mais uma vez o seu sim para a Comunidade Luz e Vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos também, para a finalização desse vídeo, né, agradecer a você que nos acompanhou até agora. Se você não for inscrito, se inscreva mais uma vez. Abaixo aqui vai estar o link, né, vai estar os nossos telefones de contato, para você poder entrar em contato conosco, né? Se você também tiver interesse de falar de um milagre, de um santo que você tem devoção, pode entrar em contato conosco. Vai ser uma alegria muito grande nós, a Comunidade Luz e Vida, poder colocar seu testemunho aqui, né? Eu falei no início do vídeo de São Bernardo Claraval, ele também vai ficar linkado aqui para você, se você não viu, para você vê-lo também, o vídeo de São Bernardo Claraval, que vai te ajudar muito na sua vivência de fé, né? Vamos agora rezar a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aqui nas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, vai aparecer um QR Code em algum lugarzinho aqui da tela. Se você quiser nos ajudar nessa obra de evangelização, nós seremos muito gratos, tá? E como vai dizer nossa amada e doce Santa Teresinha de Jesus, no coração da igreja, eu serei o amor.